Bora, povo. Presta atenção à questão 30. Segundo a teoria ERG, proposta por Clayton Alderfer, sobre a hierarquia das necessidades, os grupos de necessidades que as pessoas têm são. Vamos logo aqui ver alguns teóricos, certo? A gente vai ter a pirâmide de Maslow, Maslow dividia, né, as necessidades humanas em 5 níveis. Lá embaixo ele colocou necessidades fisiológicas, como de comer, dormir, respirar. Depois ele colocou necessidade de segurança, que tem a ver com integridade física, estabilidade laboral. Depois, necessidades sociais. Casar, namorar, ter filhos. Necessidade de estima. Estabilidade financeira, reconhecimento profissional. Depois, necessidades de autorrealização. Essas duas necessidades de baixo são chamadas de necessidades básicas. E aqui em cima, necessidades secundárias. As necessidades básicas podem ser chamadas também de necessidades primárias, tá certo? De acordo com Maslow, existe uma hierarquia na satisfação das necessidades indo da base para o topo. Então, primeiro o indivíduo procura atender as necessidades de baixo. Depois ele vai procurar atender a necessidade de cima e assim vai. Existe uma hierarquia. Então, ele, depois de atender as necessidades fisiológicas, é que vão surgir as necessidades de segurança, que ele vai buscar atender as necessidades de segurança. Depois que ele atende as necessidades de segurança, é que ele está motivado para atender as necessidades sociais e assim vai, tá? De acordo com Maslow, há uma hierarquia indo da base para o topo. Hoje sabe-se que não há essa hierarquia, tá? E outra coisa, hoje sabe-se que a satisfação das necessidades básicas não motiva o indivíduo para o trabalho, apenas não o desmotiva, tá? Além dele, nós vamos ter a teoria ERG, que é essa que fala na questão, que fala de necessidades existenciais ou de existência, que são as básicas, de relacionamento, que são as sociais, e de crescimento. E por que é G? Porque vem do grow, crescimento em inglês, tá certo? Temos a teoria também de acordo com David McClelland. David McClelland fala de necessidade de poder, que algumas pessoas têm a necessidade de mandar. Ele afirma, na verdade, que todos nós temos as três, em maior ou menor proporção. Necessidade de poder, necessidade de mandar, necessidade de afiliação, pertencer ao grupo, e necessidade de realização. Certo? Aí fica moleza, né? Toma aqui. Filiação, poder e realização. Essa aqui é a teoria de David McClelland, né? Experiência e racionalidade de gravidez, não existe nenhum teórico. Espontaneidade, realização e crenças. Necessidade, funcionalidade e satisfação. Existência, relacionamento e crescimento. Essa é a teoria de Alderfer. Gabarito, letra... Opa! Ah, bicho fuleiragem. Espera que ele tá travado. Pronto. Vou escrever com o oposto da caneta. Tá? Então, letra E. Muito bem. Questão 31. São disfunções da cultura organizacional, exceto aquilo que não é disfunção. A cultura, ela pode ser positiva quando ela ajuda a empresa a alcançar seus objetivos, quando orienta o comportamento dos funcionários de uma maneira adequada, e ela pode se tornar um passivo, quando ela prejudica o alcance dos objetivos da empresa. Então, ele está falando aqui que são disfunções da cultura, exceto o que não é. Letra A. Resistir de forma generalizada a necessidade de uma mudança interna, verdade.
Se há uma resistência a uma mudança, essa é uma disfunção. Mas é aquele que não é. Subestimar os concorrentes. Se a empresa, digamos, tem o hábito de nunca, porque cultura tem a ver com um conjunto de comportamentos, hábitos, costumes, né? Então, se ela tem um hábito de ignorar, subestimar o concorrente, isso é uma disfunção. Porque se o concorrente for muito bom, se o concorrente for muito preparado, verdade. C. Usar excessivamente jargões como disfarce para a falta de solidez intelectual, prejudicando a comunicação com outros grupos. Digamos que seja um comportamento habitual dos funcionários. É uma disfunção. Perfeito. Definir a maneira como os integrantes da organização devem interagir entre si e com o mundo externo. A cultura é um conjunto de hábitos, valores, princípios. Se ela define como é que os funcionários devem agir entre si e com o ambiente externo, isso é negativo? Não. Então, ó, gabarito letra D. E letra E. Ter dificuldade de aceitar outras culturas e pontos de vista alheios. Se os funcionários têm a dificuldade de aceitar outras culturas e outros pontos de vista, isso é uma disfunção? Claro que é. Então, ó, usa essa questãozinha aqui como material de estudo. Vamos aqui ver alguns conceitozinhos sobre cultura, certo? A cultura é um conjunto de comportamentos, hábitos, costumes, valores, princípios de um grupo de pessoas, a empresa. A cultura, ela tanto pode ajudar para o sucesso da empresa, como pode atrapalhar. A cultura, ela pode ser visualizada em 3 níveis. Primeiro nível são os artefatos, aquilo que é facilmente visualizado. Coloca aí jargões, mascotes, expressões idiomáticas, roupas, fardas, alimentos, músicas, canções, hinos, símbolos. Segundo nível, valores compartilhados. Os valores compartilhados são padrões orientadores de conduta, como responsabilidade, coragem, iniciativa. E o terceiro nível são as pressuposições básicas. Nas pressuposições básicas, as pressuposições básicas são os valores mais profundos, são padrões inconscientes, tá certo? Então, são os 3 níveis da cultura. A cultura, ela pode ser visualizada na dimensão informal, nas coisas que acontecem no dia a dia, na dimensão psicológica e na dimensão organizacional. Como é que a empresa está organizada. A cultura vai definir como é que é feito o recrutamento, seleção, remuneração, promoção de indivíduos. A cultura, ela sofre interferência das políticas, das regras da empresa, certo? Já o clima vai ser um conjunto de emoções, sentimentos, humores. A cultura, ela é algo mais fixo, o clima é algo mais oscilante. O que é que interfere no clima? Tudo. Qualquer fator de dentro da empresa ou de fora da empresa interfere nas emoções dos funcionários. Se os ônibus estão de greve, interfere nas emoções, eles não sabem como é que vão voltar para casa. Se tem aumento de salário, redução de salário, interfere nas emoções. Tá certo? Então, ó, 31, letra D. 32. São consideradas barreiras na comunicação. 1. Diálogo coletivo. Como é que o diálogo coletivo é uma barreira? Não é barreira. Falso. Egocentrismo. Isso é uma barreira. Perfeito. Então, tá falso, já eliminamos aqui, ó. 3. Influências de preconceitos e estereótipos. Com certeza isso é uma barreira.
O fato do indivíduo ter preconceito ou um estereótipo já formado, isso é uma barreira para uma comunicação eficaz. Perfeito. Como o 3 está verdadeiro, eu tenho certeza, então já elimino letra D. Eu fico com letra A. 4, fala de respeito às opiniões e atitudes entre emissor e receptor. Isso não é uma barreira. Inibição do receptor na relação ao emissor e vice-versa. Essa é uma barreira. Então, na verdade, gabarito letra A. Vamos lembrar aqui quais são os elementos da comunicação. Nós vamos ter o emissor, como o nome já está dizendo, o emissor é um indivíduo que emite, certo? Ele vai ter a ideia. Essa ideia tem que passar pelo processo de codificação, que é quando eu vou pegar a ideia e transformar em algo. E aí a gente vai dar origem a uma mensagem. Essa mensagem, ela tem que passar por algum canal, meio ou mídia, e aí ela vai ser interpretada, decodificada, certo? E aí, essa decodificação vai ser feita pelo receptor, que ele chega a uma resposta. A resposta é uma conclusão. A resposta ela é muda, só ele sabe o que ele está pensando. Quando volta para o emissor, aí a gente vai ter o que a gente chama de feedback. Feedback, retroalimentação, retroinformação. Opa, aqui é uma cedilha. Retroinformação e retroação. Esse conceito de retroação tem 3 significados. Pode ser o nome sinônimo de feedback, mas pode ser também a informação contida no feedback, o que foi dito, certo? E retroação também pode ser a correção de um comportamento a partir de um feedback. Tipo, você me deu um feedback, você diz, Giovana, eu acho que essa matéria você deveria explicar assado. Aí eu vou lá e corrijo a maneira como eu estou trabalhando. Isso vai se chamar também retroação. É a correção do comportamento a partir de um feedback. Tá claro? Pois muito bem. Esses são os elementos da comunicação. 33. É um fenômeno social que ocorre exclusivamente em grupos sociais, como uma influência interpessoal exercida em uma dada situação e dirigida pelo processo de comunicação humana para a consecução de um ou mais objetivos específicos. Essa influência interpessoal a gente vai chamar de liderança. A motivação hoje seria mais um estímulo. A influência é liderança. Então, aqui, ó, letra B. Desenvolvimento é um programa de médio prazo que prepara o indivíduo para a carreira, como, por exemplo, uma graduação, uma especialização, um mestrado. Recrutamento é o processo de atrair o candidato. Quando você lança um edital, você está atraindo candidatos. Seleção já é o processo de comparação, já é o processo de avaliação do indivíduo para ver se ele está apto para exercer aquele cargo. Tá certo? Então, 33, letra B de bola. 34. No ciclo motivacional, quando a satisfação de uma outra necessidade reduz ou aplaca a intensidade de uma necessidade que não pode ser satisfeita, dizemos que houve uma necessidade. Vamos lá. Para a gente compreender melhor, vamos ver aqui o nosso ciclo motivacional. Vamos partir do suposto que estamos em equilíbrio. Está tudo bem com a gente. E aí surge um estímulo. O estímulo é o fator gerador de uma necessidade. Muitos de vocês se crucificam e ficam pensando, por que eu não decidi estudar para concurso antes? Por que eu só estudei agora? Não é isso? Não faça isso. Porque antes você não tinha necessidade, alguma coisa estimulou em você a necessidade de se tornar servidor. Ou um colega que já é servidor e você vê que ele tem qualidade e quantidade de vida. Ou
você trabalhar na instituição privada e você já está cansado do excesso de trabalho, do não reconhecimento. Ou, digamos que você nasceu em uma família que estimularam em você que ser servidor público é a melhor coisa que existe. Alguma coisa estimula em você essa necessidade, tá certo? Essa necessidade leva você ao nível de tensão. Você já deve ter prestado atenção que tudo gira em torno do concurso. Você não gosta dessa tensão e aí você quer se livrar dela através do comportamento. Você vai estudar, resolver questões, tirar dúvidas. Se o teu comportamento for adequado, isso leva você à satisfação das necessidades e você volta ao equilíbrio, tá? Se esse comportamento não for adequado, aí vem a frustração. E onde é que entra a motivação? A motivação, ela é uma força propulsora do comportamento. A motivação, anote aí, está mais relacionada com a expectativa da satisfação do que com a própria satisfação. Você fica mais motivada na ida de uma viagem ou na volta dela? Na ida. Isso porque a motivação está mais relacionada com a expectativa da satisfação do que com a própria satisfação. Todos nós temos necessidades em processo de satisfação, que é quando a gente está correndo atrás para atendê-la. Todos nós temos necessidades satisfeitas. Todos nós temos necessidades frustradas, que é quando a gente não conseguiu atender determinada necessidade. E todos nós temos necessidades compensadas. Eu não consegui alcançar essa necessidade, mas eu consegui alcançar essa. E essa conseguiu aplacar a que foi frustrada. Isso a gente chama de necessidade compensada. Então, todos nós temos necessidades em processo de satisfação, satisfeitas, compensadas e frustradas. Então, no ciclo motivacional, quando a satisfação de uma outra necessidade reduz ou aplaca a intensidade de uma necessidade que não pode ser satisfeita, dizemos que houve uma necessidade compensada. Ficou claro? 34, letra A. 35. São características dos controles operacionais de uma organização. Controle operacional é um controle mais detalhado, certo? O estratégico acontece na empresa como um todo. O operacional é o controle de uma estratégia. Diz que uma característica do controle operacional é a inflexibilidade, de jeito nenhum. Basicamente, tudo hoje deve ser flexível. Então, não é uma característica do controle operacional, nem estratégico, nem tático. Todos os controles devem ser simples, flexíveis, de fácil compreensão. 2, subjetivo. O ideal é que seja o objetivo, que eu saiba exatamente o que é que eu vou avaliar. Produtividade, nível de satisfação de cliente, faturamento. Falso. Orientação estratégica para resultados. Perfeito. Ele está falando aqui de controle operacional, mas podia ser só controle. Qualquer controle deve ter uma orientação estratégica para resultado, ou seja, ele deve ser voltado para a busca de um resultado. Você não faz uma avaliação por nada, você faz em busca de um objetivo, de um resultado. Então, ele deve ser orientado para o resultado, ele deve permitir um autocontrole, ele sempre deve ser positivo, no sentido de buscar sempre melhorar, ele deve ser simples, de fácil compreensão, de fácil elaboração. Então, orientação estratégica para resultados, verdade. Autocontrole, o ideal é que possa ser feito de uma maneira autônoma. Perfeito. E deve ser de natureza positiva. Eu devo procurar controlar para poder identificar erro e para corrigir. Esse é o que se pretende com o controle. Perfeito. Então, 3, 4 e 5. Podia ter vindo aqui só a palavrinha controle, são características do controle. Ou podia ter vindo aqui com características do controle tático ou características do controle estratégico. Nesta questão, não tem problema nenhum. Tá? Acrescente aqui característica do controle. A instantaneidade. O que é que significa esse negócio da instantaneidade? Errou, corrigiu. Ele deve ser instantâneo, tá? Imediato. O controle ele deve ser simples. De fácil compreensão. Não tem lógica eu ter um controle que use termos técnicos que poucas pessoas possam compreendê-lo, certo? O controle ele deve analisar o custo-benefício, porque a gente vai ter alguns princípios. Por exemplo,
Quando o custo do controle for maior que o risco da perda, não se controla. O que significa? Ninguém anda controlando quantas ligas cada departamento usa. Porque se eu colocar um funcionário para controlar, o custo vai ser maior que o risco da perda. Ficou claro? Pois muito bem. Então, gabarito aqui, letra D de dado. Perfeito. 36. Procurar imitar com vigor para igualar, ultrapassar, ou pelo menos chegar a ficar quase igual a alguém, indica qual grau de influenciação. A gente vai ter 4 graus de influenciação. Que são justamente esses 4 aqui, ó. Sugestão, coação, persuasão e emulação. A sugestão, quando o nome já está dizendo, você vai sugerir para o indivíduo como ele deve atuar e ele vai tomar a decisão. Coação, você vai impor. Persuasão, você vai convencê-lo de que essa é a melhor decisão. E emulação, você vai influenciar imitando alguém que exerce algum tipo de influência. Quando, por exemplo, um artista dança de determinada maneira, com determinado ritmo, com determinada roupa, igual ao fulano. Porque o artista internacional fulano atua de determinada maneira, aí o outro vai copiar a maneira como ele atua. Esse é o grau de influenciação chamado de emulação, que é o que fala aqui na questão. Gabarito, letra D. Não existe este grau de influência. Giovana, mas está aqui. Ora, povo, a questão ela tem 5 itens. Mas só existem 4 graus de influência. Você concorda que ele vai ter que inventar outro? Pois justamente. Então, 36, letra E. Letra D, desculpe. Muito bem. 37. As funções da administração são desempenhadas para alcançar os resultados determinados ou esperados pelas organizações. A função administrativa envolvida com a atribuição de tarefas, agrupamento de tarefas em departamento e alocação de recursos para os departamentos chama-se planejamento não é, pois planejamento é a função de definir, estabelecer, prever, programar, antecipar, reduzir a incerteza. A administração é um conjunto de funções de planejar, organizar, dirigir e controlar. Compromisso não é uma função. Organização é distribuir, alocar, empregar. Letra D de dado. Perfeito. 38. Espera-se que um gerente possa fazer um planejamento de suas ações para facilitar as suas ações cotidianas. Sobre planejamento, é correto afirmar: A. O planejamento é especificamente decidido anualmente a partir de indicadores internos de desempenho. É falso dizer que isso aqui faz parte de uma característica ou de um conceito, de jeito nenhum. Uma desvantagem do planejamento é que isto obriga os responsáveis a estabelecerem prioridades e metas de desempenho. Só que isso não é desvantagem. Se eu estabeleço uma meta e uma prioridade, isso auxilia no alcance dos objetivos. Falso, não é desvantagem. O planejamento é uma condição apenas observada entre os proprietários ou gerentes superiores, em virtude de sua importância para a organização. E aí está falso. Nós vamos ter planejamento estratégico, tático, operacional. Se eu vou pintar uma parede, eu preciso fazer um planejamento, uma programação. Falsa, letra C. D. O planejamento é uma função da administração responsável pela definição dos objetivos da organização e pela concepção de planos que integram e coordenam suas atividades. Perfeito. Ele é responsável pela definição dos objetivos e pela concepção de planos que integram e coordenam as atividades. Muito bem. Letra E. O planejamento está relacionado a um período de até 1 ano. Já está fácil. Planejamento estratégico. Certo? Em virtude de que não é possível fazer planejamentos de longo prazo em um ambiente econômico de incertezas. Claro que sim. Com certeza vão acontecer coisas imprevistas, mas dizer que não dá para fazer está falso. Então, gabarito aqui, letra D de dado.
Muito bem. 39. Uma questão fundamental nas organizações é o trabalho harmônico em equipe. Assinale a opção correta sobre atitudes que facilitam o trabalho em equipe. Letra A, empatia, verdade. A empatia é a capacidade do indivíduo se colocar no lugar do outro, tá? Flexibilidade, que é justamente essa capacidade de se adaptar. E cortesia, muito bem. Isso auxilia no trabalho em equipe. Diálogo, auxilia. Conflito auxilia? Não. Comunicação auxilia. Agora, é óbvio que os efeitos dos conflitos podem ser positivos ou negativos, mas afirmar que é uma característica positiva, aí tá falso. Coleguismo? É. Inflexibilidade? Aí tá não. Autonomia, sim. Individualidade, egocentrismo e paciência. Paciência, sim. Impaciência, não. Negociação, sim. Companheirismo. Então, por eliminação, a gente marca a letra A. Não existe uma receita de bolo, tá? Empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Ele poderia ter colocado comunicabilidade, ele podia ter colocado paciência, cortesia, educação, tá? Respeito. Tudo isso auxilia no trabalho em equipe. Muito bem. Lembrando que uma equipe não é a mesma coisa que um grupo de trabalho. A gente vai ter pseudo-equipe, que as pessoas são totalmente individualistas, é cada um por si. A gente vai ter grupos de trabalho, onde as pessoas compartilham informações, mas cada uma trabalha de uma maneira individual, certo? Vamos ter equipe potencial, que é quando as pessoas têm a intenção de trabalhar em equipe, e vamos ter a equipe real. Na equipe real, a sinergia do trabalho em equipe tem um resultado maior que o somatório do trabalho individual, tá? Então, quando as pessoas trabalham em sinergia, trabalham unidas, o resultado é superior ao somatório do trabalho individual. Ficou claro? Nós vamos ter equipe funcional, que é formada por pessoas com a mesma habilidade, equipe de médicos, uma equipe multifuncional, quando ela é formada por pessoas de diferentes habilidades, um médico, um advogado, um administrador, um contador. Equipe virtual, o nome já está dizendo, essas pessoas estão separadas fisicamente, mas estão unidas pela tecnologia. Vamos ter uma equipe temporária, que é feita por apenas um momento específico, um período específico. Uma equipe permanente, que ela é mais fixa. Uma equipe autogerenciável dispensa completamente a figura do líder. Os funcionários têm a capacidade de assumir as responsabilidades que antes ele exercia. Tá certo? Muito bem. 40. É verdadeiro afirmar sobre a administração geral. O nível estratégico das organizações é responsável pela execução e realização das atividades cotidianas. E aí tá falso. Quem é responsável pelas atividades cotidianas vai ser o nível operacional. B. Os níveis hierárquicos estabelecem como as pessoas em uma organização devem se comportar diante das metas e dos objetivos. Não. Quem estabelece como as pessoas da organização devem se comportar são os valores, os princípios, a cultura. Os níveis hierárquicos estabelecem a hierarquia, quem é chefe de quem é subordinado de quem. Tá falso. C. As interpretações individuais devem se sobressair sobre a regulamentação legal nos órgãos públicos, dada a sua natureza social e coletiva. Então, quer dizer que a interpretação de cada um deve se sobressair aos aspectos legais. Então, quer dizer que um indivíduo pode interpretar de uma maneira e outro indivíduo de outra? Tá falso. D. As organizações formais podem ser definidas como um conjunto estruturado de pessoas com objetivos comuns, dotado de regras de convivência e com divisão do trabalho. Conjunto estruturado de pessoas com objetivos comuns. O que é a administração? Dotado de regras, é uma organização. Mas não precisa ser formal. O problema é essa palavrinha aqui, ó. Vamos ver que letra é. É de competência gerencial a determinação do grau de motivação,
que um trabalhador deve possuir para exercer sua atividade de acordo com os objetivos organizacionais. Tudo bem. O que vai tornar isso aqui falso vai ser a organização formal. Em uma família, por exemplo, ou em uma quadrilha, nós vamos ter um conjunto estruturado de pessoas com objetivos comuns, dotado de regras de convivência com divisão do trabalho. E apenas a organização, por vinha que é formal, deve ser as organizações, tá certo? Aí a questãozinha estaria perfeita. Gabarito, letra E. Muito bem. 41. A administração pode ser definida como um processo de tomar decisões sobre recursos e objetivos organizacionais. Sobre a administração geral, assinale a opção correta. A. A divisão do trabalho significa o ato de alcançar os objetivos desejados que foram previamente planejados. Não. A divisão do trabalho é pegar uma tarefa complexa e dividir em atividades mais simples. Falso. B. O planejamento é o processo de assegurar a realização dos objetivos e identificar a necessidade de adequações operacionais. Planejamento não é assegurar, é a definição dos objetivos. Quem assegura é a função da direção. Falso. C. A liderança pode ser definida como o processo de influenciar pessoas para possibilitar a realização de objetivos organizacionais e a satisfação dos membros de uma organização. Perfeito. Gabarito. Letra D. O desempenho de uma organização pública interessa especificamente aos seus gestores, principalmente quanto à eficácia e à eficiência dos serviços prestados. O desempenho de uma organização pública interessa especificamente aos seus gestores, principalmente quanto à eficácia e eficiência dos serviços prestados. Não, interessa ao cidadão. Para desempenhar de forma adequada as suas atividades, um trabalhador deve possuir especificamente habilidades técnicas para garantir a qualidade do serviço. E aí eu não posso afirmar isso. Vai depender do cargo. Quanto mais eu subo, maior a habilidade conceitual exigida, quanto mais eu desço, maior a habilidade técnica. E no meio eu posso exigir mais habilidade humana ou equilíbrio. Então é falso dizer que para exercer bem o seu cargo, necessariamente ele tem que ter habilidade técnica. Isso é relativo. Tá falsa a letra E. Então realmente gabarito letra C. Tá claro? Pois muito bem. Por enquanto a gente fica por aqui. Um abração.